pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um Pode Sanear, o podcast da ABS RJ. Hoje, com a presença ilustre aqui do nosso colega associado, engenheiro já com uma vasta experiência aí na área pública, o nosso colega Wanderson Santos, secretário de Infraestrutura do município do Rio de Janeiro. Essa secretaria realmente tem a engenharia, né, Wanderson? Exatamente. Muito te trabalho, agradecer, né? Com certeza, te agradecer pela presença. Sei que a tua agenda é extremamente complicada, difícil, mas agradecer principalmente você estar aqui, dedicar esses momentos também, porque a gente pode esclarecer nossos colegas e tal. E eu queria que você contasse para a gente, nesse início, um pouco da tua história, como é que você entrou aí na engenharia, como é que chegou aí na prefeitura, enfim. E aí depois a gente falar um pouquinho aqui da parte de drenagem, da parte de obras integradas, de saneamento, dessa coisa toda, né? Tá, joia. Bem, contigo. Vamos lá. Bem, primeiro, Renato, queria agradecer a oportunidade de poder participar aqui junto com vocês e todos os nossos colegas da ABS, né? É sempre um prazer poder estar aqui com vocês e realmente eu sempre faço um esforço para poder participar desses fóruns, né? Tá chegando aí mais uma edição do Saneia, né? Esse evento fantástico que a ABS tem promovido, um ambiente de discussão da engenharia, e isso é muito importante que a gente discuta, né, esse setor que é tão importante para a cidade, né, para o estado e para o país, né? Então a gente tem aí esse compromisso de, né, sempre se colocar à disposição para fazer essas discussões. Bem, um pouco da minha trajetória, já estou aí há algum tempo, mas eu acho que comecei cedo, né? E na verdade fui fazer engenharia por uma influência do meu tio, que na verdade era arquiteto, mas trabalhava com obras, né? E é arquiteto da prefeitura, enfim. Então eu sempre vivi muito nesse ambiente, né, da engenharia pública, né? E também sou de uma família de servidores, meu pai da área da saúde, minha irmã professora, então a área pública, né, do serviço público sempre foi uma realidade, né, na minha família, né? E a gente tem uma origem humilde, né? Enfim, toda aquela vida corrida que é a realidade de muitos cariocas e brasileiros, né, do nosso país aqui. E eu também enxerguei, né, uma oportunidade, né, de me agarrar ali nos estudos para que a gente pudesse, né, evoluir, melhorar e tal. E fui fazer engenharia civil e lá, assim, me encantei com a parte da engenharia sanitária, da engenharia ambiental. Eu me formei na UERJ, né? E desde cedo, eu acho, por ter também ali uma ligação com saúde pública, eu trabalhei na Secretaria de Saúde também muito tempo, então eu tinha ali esse contato, né, com a parte da influência do saneamento nas doenças, né, relacionadas ali de veiculação hídrica, né, todo aquele ambiente. Então isso também me motivou e eu gostava bastante. Então naturalmente fui para essa área da engenharia sanitária, né, e comecei muito cedo na prefeitura também, e logo depois também fui estagiário da SEDAI, passei um tempo lá. E depois, através de concurso, cheguei na Fundação Rio Águas, né, que é o órgão que eu trabalhei, né, trabalho há quase 20 anos, e só saí no início desse ano para assumir, né, a Secretaria de Infraestrutura. Até então eu estava exercendo a presidência da Fundação Rio Águas, né, que esse órgão é tão importante para a cidade, um órgão que cuida, né, da parte da gestão, da drenagem urbana, né, e a gente também regula ali uma concessão importante, que é a concessão do esgotamento sanitário da Zona Oeste da cidade. E essa foi a minha trajetória. Eu passei por vários setores dentro da fundação, trabalhei na diretoria de análise e fiscalização, na diretoria de projetos, fui diretor de projeto por muitos anos, né? Também trabalhei na diretoria de obras e até que o prefeito Eduardo Paz me convidou no final de 2021 para assumir a presidência da Fundação Rio Águas, um desafio, né, gigante, né? E obviamente, como todo técnico, né, é alçado assim a um cargo que é também político, né? A gente precisa ter, né, um entendimento, e não há problema nenhum em relação a isso.
né? A gente fica sempre com aqueles, né, com receio, mas o prefeito sempre me deixou muito à vontade, né, e para tocar, obviamente sob a liderança dele, mas para tocar todos os projetos que eram importantes para a cidade. E eu acho que a gente fez um bom trabalho, né, na Fundação Rio Águas. Eu acho que isso é um dos motivos de eu também estar na Secretaria de Infraestrutura hoje, né, obviamente com um enfoque, né, com um trabalho muito maior, né? Eu estava brincando com você um pouco aqui antes da gente começar. Antes o meu problema era só quando chovia na cidade, aqueles transtornos. Hoje, né, eu me preocupo, né, com toda a infraestrutura da cidade. Mas é um desafio incrível. Eu acho que é uma oportunidade também da gente se colocar à disposição da sociedade, né, para a gente poder contribuir com as mudanças que a gente tanto almeja, né? Então, eu sempre coloco isso, né? A gente tem aí a gente reclama bastante, a gente cobra bastante dos outros, mas a gente se coloca pouco à disposição para mudar, né? E não é simples, né? Porque ninguém quer sair ninguém quer sair da sua zona de conforto, né? Então, eu acho que eu também já falei isso em alguns momentos, né? Aquela brincadeira, em algum momento, acho que perguntaram para o Bernardinho se ele ia ser o governador. Não, todo mundo achava que ele era incrível. E aí, por que não? Você é um líder nato e tal. Ele falou, bem, aí acho que lá num grupo de amigos, ele falou, bem, tudo bem, eu vou. E quem vem comigo? Você vem comigo? Não, então você vai ser meu secretário. Ele falou, não, aí eu tenho... Não, final de semana eu não posso e tal. Então, isso. É um pouco isso, né? Isso, mas aí exatamente. eu acho que eu fico feliz de poder contribuir como técnico, né, como cidadão, né, para a gente melhorar, né, a infraestrutura da cidade, avançar, né, nos gargalos que existem, e existem em todos os centros urbanos, né, grandes centros urbanos no mundo. E eu acho que de fato é um privilégio, né, poder também usar a engenharia, que é a carreira que eu abracei, para poder mudar a vida das pessoas. Eu acho que isso, e dentro da cidade onde eu nasci e cresci, né, e moro até hoje, né, e eu acho que isso, de fato, é uma coisa fantástica, né, a gente poder mudar a realidade do lugar onde você nasceu e cresceu. Então, eu encaro isso com muita responsabilidade. Isso é muito legal. Pessoal, aí veja bem a experiência do Wanderson, que é um engenheiro hoje já renomado no município, renomado no estado, com toda uma bagagem, com toda uma condição de trabalho prestado que valoriza o seu trabalho, com toda essa experiência para transmitir uma série de informações aí para a gente, para vocês. E ele fez uma colocação aqui, que o cargo é político, né? No caso hoje de secretário ou de presidente, lógico, esses cargos são políticos, a gente sabe disso. E aí é que eu acho que entra a maior valorização do profissional, quando consegue exercer o cargo político, podendo trafegar sempre naquela linha da técnica. E aí você consegue, e a habilidade de quem tem é que faz com que esse processo ande bem. E a gente sabe que você tem essa habilidade e está levando isso aí de forma muito compensatória, eu diria, para a população. Não para o governo em si, mas para a população, que recebe toda essa realização, todo esse retorno que tem com esses projetos. Eu queria só pegar um gancho, porque você falou aí do Saneia Rio. Eu queria convidar aos nossos acompanhantes que estão sempre aqui mandando informações para a gente, mandando sugestões, mandando críticas, que nos veem, que o Saneia Rio, 4ª edição, vai acontecer no dia 29 de outubro, com um tema muito, muito atual, que é um tema que implica nos estudos das variações climáticas e suas consequências quanto à segurança hídrica. Então, você tem uma gama aí de assuntos para serem discutidos. É um assunto ligado diretamente ao assunto hoje da COP30, né? Então, a gente está com um tema muito atual e vai ser muito bom. Vai ser lá no Teatro Adolfo Bloch, ali no Flamengo, onde era o prédio da TV Manchete, né? Para os que não conhecem, os mais novos talvez não conheçam, mas a Manchete teve um prédio ali e onde funcionava a TV Manchete, hoje extinta. De qualquer maneira, aguardamos vocês lá, 29 de outubro no Saneia Rio. E vamos voltar para cá, quem nós temos aqui é para falar dos assuntos referentes à Secretaria de Infraestrutura e o desenvolvimento lá das suas ações. A gente sabe que você viveu muito aí com os contratos de concessão ali da Zona Oeste. O contrato, né? Acho que era um contrato só ali da Zona Oeste, que já tem, sei lá, 10 anos ou mais.
Diz pra gente, porque esse é um tema que para nós da ABS é importante, porque você tem muita gente ligado à SEDAI, ligado a essas concessionárias que estão aí trabalhando hoje, e é legal saber da tua avaliação desse processo aí, que viveu isso aí e vive até hoje, né? Como é que está isso? Bem, obviamente hoje na Secretaria de Infraestrutura a gente tem um guarda-chuva muito maior, né? Mas eu costumo dizer que eu sou muito apegado à Fundação Rio Águas, né? E a Fundação Rio Águas está ali, né, ligada ali à Secretaria de Infraestrutura, né? Então... É muito tempo que você vem, né? Bem ali, então eu costumo, né? Eu tenho dificuldade, tenho um carinho muito grande, né? E o tema, né, é um tema que eu vivi, né, toda a minha vida profissional, a minha trajetória profissional, né, até hoje, né? Então, e é um tema que a gente, né, voltou a discutir, né, Renato? Eu acho que isso eu tenho sempre colocado isso nos fóruns que a gente participa. Isso foi muito bom, né? Porque a gente passou anos sem discutir a questão do saneamento, né? E não só no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, né? Então, a gente tem números né, coloniais ainda, né? Em relação à falta de cobertura de esgotamento sanitário, a falta de cobertura de abastecimento de água, né? Então, isso de fato é uma vergonha para o nosso país e tal. Então a gente precisa, né? Precisava enfrentar isso de alguma forma, e eu acho que é um consenso que da forma que estava caminhando, não estava boa, assim, a gente não estava tendo os avanços, né, necessários. Então, e aí, assim, é uma coisa que, né, obviamente, como a gente teve o processo de concessão da SEDAI, né, e tudo isso que a gente vem, né, acompanhando, aí se familiarizando ainda com a questão dos blocos, né, a cidade, o território dividido em 4 blocos com outros municípios, por ser, né, uma concessão metropolitana, né, mas eu acho que, como eu falei, né, trouxe novamente, né, o setor de saneamento para uma discussão nacional, uma discussão, né, para a cidade também, uma discussão muito importante para o estado e para a cidade. E eu costumo falar que não há nenhuma apologia e nenhuma ao público ou ao privado. Eu acho que, né, nenhuma tendência ao público ou privado. Eu acho que é uma questão... Vale aí prestação de serviço. Lógico, nós temos ótimos, né, prestadores de serviços públicos e temos também bons prestadores privados e vice-versa, né? Prestadores públicos que não performam, assim como... Então, assim, eu acho que a grande questão é que tem espaço para todo mundo, né? A gente tem espaço para o privado porque a gente precisa avançar, né? E a gente tem espaço para o público também e a gente precisa encarar isso com muito profissionalismo, né? E saber que isso é importante. E do lado da prefeitura, a gente experimentou, né, a concessão, esse modelo de concessão, um modelo, né, parecido com o que a gente que a gente participou aqui no estado e na cidade de 2019, 2020 para cá, com a concessão da SEDAI, a gente já experimentava um processo desse, né, quando a prefeitura fez lá em 2012, assinou em 2012 a concessão da parte do esgotamento sanitário da Zona Oeste da cidade, da área de planejamento 5. Né, 24 bairros de Deodoro a Guaratiba, a gente tem, né, mais da metade do território da cidade nessa região, mais de 2 milhões de pessoas, então, né, um território... Só para gravar bem, isso foi em... Em 2012 a gente assinou esse contrato. Para 13 anos. Né, 13 anos, né? E, obviamente, esse processo começa antes, começa em 2009, né, com toda a modelagem... Mas efetivamente assinado em 2013. Exatamente. Depois de uma licitação pública, né, houve o vencedor, o consórcio e a concessionária, onde a gente começa, né, a desenvolver esse trabalho. E aí, né, todo mundo muito cético, né, um ceticismo em relação à viabilidade desse processo ou não. Era somente o esgotamento sanitário, a parte da água tinha ainda ficado com a SEDAI, né, e como é que vai ser, né, essa gestão comercial, como é que vai ser essa interface, enfim... Era uma grande discussão. Era uma grande discussão. Eu vivi isso lá. Exatamente, né, e eu acho que passado esses anos todos, né, 3 anos, a gente teve, né, muitos avanços, né, tanto na parte comercial quanto na parte dos investimentos, né, a gente tem mais de 1 bilhão de investimentos naquela região da P5 da cidade, a gente conseguiu entregar sistemas, né, a gente começou ali pelo sistema Marangá, naquela região de Realengo,
Deodoro ali, até em função do compromisso olímpico, ali era um cluster, né, das Olimpíadas, né, na área de Deodoro. Então a gente começa ali, né, com a ampliação da ET Deodoro, né, que era um equipamento que foi transferido da SEDAI para a concessionária, e implanta todo ali um sistema, né? E eu sempre gosto de frisar, porque a gente tinha um histórico, né, da gente conseguir fazer as grandes estações, da gente conseguir fazer as elevatórias, mas a gente não conseguia avançar muito nas redes finas e nas ligações também, que dá de fato a efetividade do sistema, né? Então, isso foi algo, né, muito, muito legal, porque a gente conseguiu entregar todo um sistema. Então, a gente entregou todo o conjunto de elevatórias, todas as redes finas, a gente entregou, né, a parte das interligações também, e aí nós avançamos para o sistema Sarapuí, né, com mais uma ET ali na região de Jericinó, onde a gente pega toda aquela região de Bangu, Vila Kennedy ali e tal, né? Isso, né, como todo processo, né, nos fez, né, repensar, né, em algumas né, atividades, inclusive a própria discussão que existia nas ligações intradomiciliares, né? E aí a gente sabe, bem, simplesmente deixar ali a disponibilidade na frente da casa, não, depois é um custo muito grande para você intimar, multar a pessoa para fazer a interligação. E nós mudamos esse procedimento. E nós começamos trouxemos para uma discussão para dentro do contrato de concessão e nós começamos a fazer as interligações também. E aí, quando a gente olha, né, a adesão do sistema na bacia onde a gente não fez e na bacia onde a gente fez, é muito maior. Isso né? fato. Então a gente, inclusive numa discussão de retornar a essa região onde a gente não fez as interligações, de executá-las para que a gente tenha uma maior adesão, né, do sistema, porque... É o que eu falo, não adianta também ter uma rede ali, né, parada, disponibilidade, que é sempre, obviamente, um indicador, né, ter uma estação e você não ter, de fato, o esgoto conectado. Então, acho que esse é um grande desafio. E, olhando, né, esse passado, quando a gente sai de 5% de coleta para mais de 60% de cobertura, né, de rede de esgoto nessa região da P5, a gente vê que a gente... Hoje, né, você tem 60%. 60%. Então, a gente conseguiu avançar bastante, né, numa região, né, carente, né, uma região muito, né, difícil, né? A gente tem ali, né, as complexidades do território, é uma realidade da cidade, alguns territórios, né, com dificuldade de acesso, dominados ali pelo crime organizado de todas as formas que possam se apresentar na cidade. Então, isso é um desafio, né, um desafio grande naquele território e em outras áreas também, e que as empresas, né, não só a nossa concessionária, mas como as outras concessionárias também vem enfrentando essa dificuldade. Mas eu acho que o saldo é muito positivo, né, muito positivo, e a gente fala, né, eu acho um processo de 30, de 25 anos, é um processo que obviamente vai sofrer alguns ajustes, né, eu vejo, né, algumas críticas em relação à concessão da SEDAI, e obviamente... né, eu acho que as críticas precisam existir para que a gente possa construir e ajustar, mas é possível ajustar. Nós também ajustamos o rumo, e o início é sempre complicado, né, da gente ter ali, todos têm, né, uma angústia muito grande, todo o problema vai ser resolvido com a concessão, né, e a gente sabe que o saneamento é de médio e longo prazo, né, então por isso que a gente faz uma concessão de 25 anos, de 30 anos, né, não tem fórmula mágica, a gente precisa fazer o dever de casa, que é um dever de casa conhecido há anos, nada mudou, né, na tecnologia de se implantar uma rede, né, de rede, fazer as ligações, isso precisa ser feito. Só que se a gente nunca começar, a gente nunca vai, né, e uma coisa muito positiva, Renato, que eu até comento bastante, é que a concessão, ela nos fez novamente voltar a pensar no planejamento, né? Naquele planejamento de médio, de longo prazo, de curto prazo, obviamente, que era uma coisa que, né, arrepiava todos. Bumba, meu boi. Né? Se não fosse 3 anos, 2 anos, não, isso aí eu não faço, aquela coisa toda. E por isso que eu acho que um dos grandes problemas da gente, né, não ter avançado, porque a gente sabe, precisa, né? Não, eu vou entrar aqui, vou resolver, daqui a 3 anos daqui a 5 anos eu tenho um plano de investimento nessa área e tal, e assim a gente vai seguindo.
Se a gente ficar pulando sem nenhum planejamento, a gente não chega pulverizando. E os resultados são... Exatamente. Então, assim, eu brigo assim, pela nossa falta de maturidade, né, enquanto sociedade, de não pensar, né, médio e longo prazo, a concessão vai mal, porque obriga você a falar, não, o cara tem um plano de investimentos, a gente vai discutir, mas a gente vai investir ali, e a gente pode rediscutir, e aí as coisas vão caminhando. Né? Então, isso, de uma certa forma, porque se a gente não pensar em médio e longo prazo em saneamento, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, isso eu acho que isso foi... Concordo, gênero, número. Muito importante. Eu tenho uma passagem até um pouco mais divertida, né? Assim, na época, eu era o diretor de projeto da Rio Águas, isso foi em 2014 ou 2015, e a gente recebeu, né, uma comitiva do Japão, porque a gente ia, né, sediar as Olimpíadas, e eles sediariam as Olimpíadas, né, de Tóquio, que foi, né, agora recentemente. E aí, né, naquela... Não, vamos receber uma comitiva de Tóquio aqui, eles querem saber nossas experiências. E aí, aquela... Né, eu tinha lá 34 anos, 30 e poucos anos. Eu falei, poxa, mas o que aquela síndrome um pouco do cachorro vira-lata, né? O que os japoneses vão aprender com a gente aqui, né? A gente tem toda a nossa dificuldade, enfim, né? E obviamente, a gente faz coisas muito incríveis. Depois, quando a gente viaja um pouco e vê, a gente faz coisas muito incríveis com muito menos recursos. Mas aí, bem, vamos receber e tal. Aí juntamos lá um grupo da Rio Águas e, obviamente, recebemos lá os japoneses super educados, né? Enfim. E aí escutou, né, tudo que a gente estava planejando, fazendo e tal. E aí, lá em algum momento, eles, né, muito preocupados com a questão da qualidade de água, né, como é que se tinha avançado, como é que não tinha avançado, né, enfim. E aí eles mostram lá uma apresentação da Baía de Tóquio, né, e como é que era a Baía de Tóquio, né, na década de 70, assim. Era a nossa Baía de Guanabara, tinha lá pneu, um negócio, né, e aí eles fizeram um grande planejamento, né, de várias ações, e eles seguiram todo aquele planejamento ao longo das décadas. E ele falou, a última ação daquele planejamento foi em 2014, ano passado. Então, assim, passou ano, entrou o governo, mudou o governo, era o que precisava ser feito para a gente... É fundamental. Fundamental. Então, não existe, né? Não existe... Se a gente seguir o planejamento, todo mundo sabe o que precisa ser feito. Então, acho que do ponto de vista das concessões, a gente teve esse ganho. Tem muita coisa para ajustar, né? A gente tem o desafio do território, o desafio das nossas tarifas, a gente não pode caminhar para ser a tarifa, né? Nós já estamos aí entre, se não for a tarifa mais cara do Brasil, uma das mais caras, né? Isso eu acho que é um desafio, né, para que a gente tenha modicidade tarifária, né? Seja suportável para quem paga, né? E também adequada para quem presta serviço, mas na hora que a gente aumenta demais, isso gera um custo e hoje em dia, né? A situação especialmente, né? No país. Exatamente, especialmente na classe média, né? Que já sofre, né, bastante, né? E a gente afasta as pessoas que já não têm condições de pagar e aí fica mais distante ainda. Então, eu acho que é algo que a gente precisa, né, combater, né, entender como é que a gente ajusta. Mas, assim, é um processo de longo prazo. Eu acho que a gente teve muitos avanços, né? A gente pode olhar aí, nem tudo é maravilha, repito, a gente tem coisas para ajustar, temos muitos desafios, mas a gente avançou, né? Avançou bastante, Renato, na Zona Oeste. Inclusive, a gente tem muitas críticas em relação a tudo que a gente envolve o privado, tudo que a gente consegue, a gente tem um aumento, né, absurdo da tarifa, né? E o que a gente observa é que hoje a gente tem uma tarifa entre 25% a 30% mais barato na nossa concessão, né? Então, eu acho que se a gente tiver ali, eu acho que o grande segredo, né, a gente ter uma regulação adequada, ter ali uma regulação independente, com técnicos, né? E isso foi acho que foi o grande segredo ali, né, da Fundação Rio Águas. A gente tem uma equipe ali que cuida, né, uma equipe enxuta, pequena, mas cuida, né, desse assunto ali, né, desde o início, né? Então somos todos técnicos ali, né? Então a gente, né, conseguiu, né, manter, né, toda essa discussão regulatória, que não é uma discussão simples, né, uma discussão administrativa, uma discussão contábil, né, econômica, né, e às vezes até um pouco a gente precisa, né, estudar um pouco para entender. Social não é só de engenharia, exatamente, né? Então é um grande desafio, mas a gente conseguiu segurar ali, né, esse contrato e com
com esses avanços ali na Zona Oeste. Então, deixa eu te fazer uma colocaçãozinha só para localizar bem, deixar bem situado para o nosso pessoal. Inicialmente, era só a parte de esgotamento sanitário. Né? Hoje, quais são os atores que tem ali ligado ao município? Tem a Zona Oeste Mais que está com esgoto, não é isso? Isso. E com respeito à água, continua? Então, a gente tem, né? Nós fizemos até um mapinha lá que sempre a gente encaminha, porque essa discussão ainda as pessoas não estão familiarizadas, né? Como a gente dividiu, né, o município em 4 blocos, né? E aí cada bloco está associado a outros municípios da Baixada, né, da região metropolitana. Isso na concessão estadual. Exatamente. A gente tem várias concessionárias aqui, né? Então, a Águas do Rio ganhou 2 blocos, né? Então ela tem a água e esgoto desses 2 blocos. O bloco 3, que é o bloco, né, onde a gente já tinha um contrato ele foi preservado, esse contrato de esgotamento, e aí foi concedido só a água, que é Rio Mais Saneamento, né? O Leonardo é o presidente, né? Rigueto esteve aqui, né? Acho que, né, nesse podcast. É uma saladinha. É uma salada. E aí a gente tem a Iguá, né, que pega lá a região, né, de Jacarepaguá, Barra, Vargem, Recreio, da P4, também para água e esgoto. E a gente ainda tem aí a SEDAI, que produz a água, né? Está na produção. Mas aí não está muito ligado. O problema com vocês é com essas distribuidoras. E aí, assim, oficialmente, né, a gente, né, só regula o contrato de esgoto da Zona Oeste, né, e toda a regulação, a fiscalização desse contrato fica com a Genersa. Né? Então... É uma coisa que tem que ser pensada, né? É isso, a gente tem uma... Né, durante os editais de concessão, né, inclusive na época que o BNDES estava apoiando a formulação dos estudos, a gente teve muitas conversas, a gente tentou de várias formas, né, até colocar um pouco da nossa experiência do que não estava dando errado, né, o que estava dando errado, o que deu certo. Os técnicos lá da Rio Águas, né, o Cláudio Dutra, que era o presidente da época, né, o nosso colega, junto com a Tatiana, que é a diretora de saneamento lá, foram, né, tiveram uma batalha muito grande ali de, vamos ter aí talvez uma dificuldade com a tarifa social do nosso lado já está alta, essa tarifa social que está se colocando não reflete a realidade, né? Tudo alguns assuntos que estão chegando agora. Mas é uma coisa complicada, né? Realmente isso. A concessão estadual ela tem um enfoque e aí uma forma diferente. A gente tá aqui, nós estamos no território, né? Nós somos o ente, né, aqui, o território ninguém conhece mais do que a prefeitura. Lógico. Então, assim, e até pelo, né, o tamanho da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, então a gente entendia que a gente teria que ter um protagonismo maior, né? Até para que liberasse um pouco, né, inclusive a Genersa, para ajudar os outros municípios também, com menos, né? Isso merece até um Sanearri, hein? É isso, né? Tem pouca aí estrutura, né, para cuidar disso. Mas quem sabe aí mais para frente. Legal. Mas é bom a gente situar para o pessoal, porque tem um enfoque aí bem diferente. Mas vamos lá, você tem uma série de projetos, vamos sair do assunto da concessão, né? Vamos falar dos projetos que você tem aí, porque a gente sabe disso. Projetos que ficaram famosos, projeto do Rio Maravilha, Bairro Maravilha, né? E outros que você tem. Esses projetos, como é que estão? Eles continuam em ritmo normal, dentro do previsto, dentro do planejado? A gente tem uma carteira de projetos... Né, projetos contra enchente. Gigante, né, na Secretaria de Infraestrutura. O Bairro Maravilha é um programa que visa levar saneamento, né, também para essas regiões carentes, áreas que não estão urbanizadas. Então a gente faz a urbanização com a implantação da pavimentação, do calçamento, da rede de esgoto e da rede de água. Então, assim, é aquela atuação, né, do poder público nessas áreas irregulares, né? Então, e aí um pouco dessa discussão. Tem espaço... Não dá para você fazer, desculpa te interromper, mas não dá para você fazer saneamento. Isso a gente falou isso já há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não dá para fazer saneamento, colocar rede de água, rede de esgoto, se você não pavimentar. É isso, exatamente. E essa é o grande desafio. Por exemplo, né? E tem outras coisas aí. Então, a gente tem um trabalho, né? Quando fala, poxa, mas está lá o privado. Eu falei, mas não tem problema, porque o público tem muito trabalho. A gente tem que avançar nas áreas regulares,
nas áreas favelizadas, né? A gente tem um desafio, né? Então, esse programa, do programa Bairro Maravilha, é um programa que visa atender essas áreas irregulares, né? Adotar essas áreas de infraestrutura. E a gente tem aí, no último ciclo, né, de 2001 a 2024, a gente investiu perto de R$1 bilhão nessas áreas, mais de 70% na área da Zona Oeste, né, da cidade, na área mais carente, né, onde a gente tem, né, inúmeras, né, obras desse programa, né, que continua, né, é um programa de gestão, né, a gente continua levando, né, essa infraestrutura para essas áreas mais carentes, né, complementando, né, e aí articulando também com as concessionárias para que a gente implante ali os sistemas que sejam utilizados e aproveitados, né, pelas concessionárias também, né, transformando aquelas áreas em áreas regulares, né, e que a gente possa fazer uma atuação em conjunto, com cadastramento, né, urbanizadas com urbanizando, exatamente. Então a gente é um programa fantástico que a gente, né, vem desempenhando na Secretaria de Infraestrutura. Temos também, a gente tem ali um grande programa também de revolução, né, do território, que eu convido a todos a conhecerem um pouco, que é o programa Morar Carioca da Comunidade do Aço. A Comunidade do Aço é uma comunidade que fica em Paciência ali, né, no limite entre Paciência e Santa Cruz. É uma história de que, né, que era uma ocupação provisória após uma chuva na década de 60 ou de 70. As pessoas foram levadas para lá provisoriamente e, né, nunca saíram de lá, né? Tanto que a comunidade se chama Vagão, porque eram aquelas casinhas provisórias, né, que foram feitas. E ao longo desses anos todos, né, o local se deteriorou bastante, as condições eram insalubres e a gente, né, iniciou, né, lá um grande processo de reformulação daquela área, construindo habitações e tirando essas pessoas dessas condições, urbanizando, fazendo rede de abastecimento de água. Fizemos um grande reservatório para esse projeto é nessa localidade. Nessa localidade, né? E que fantástico, né? Então é um investimento de mais de 240 milhões e a gente tem reformulado de fato aquela realidade lá. E a gente pretende levar isso para as outras áreas da cidade também. Então a gente tem, né, lá na Secretaria de Infraestrutura uma carteira de projetos, desafios imensos, né? E a gente, no âmbito do abastecimento de água também, do esgotamento sanitário, Fala um pouquinho das enchentes. Isso, né? Isso eu tenho um exemplo que ficou aí, né? Que a gente viveu. Eu vivia porque eu passava ali, eu estudei naquela região, depois trabalhando. Praça da Bandeira. Você vê, Praça da Bandeira é um exemplo que ficou de um projeto de sucesso e que vocês levaram isso para uma série de outras áreas. Fala um pouquinho da drenagem aí. É isso. Eu costumo brincar que das componentes, né, das 4 componentes, a drenagem, né, geralmente ela é deixada ali um pouco de lado, porque é o filho pobre, mas né? Porque é o Rio de Janeiro na conta do mar, né? É isso. Está ali na conta do mar. A cidade nos impõe, né, uns desafios imensos, né? A gente tem uma geografia maravilhosa, né? A cidade é linda, fantástica, mas em função dessa geografia desafiadora, nos impõe grandes desafios, né? Com essa proximidade com o mar, né? Quando a água desce muito rápido. Essas enxurradas, né? Com uma energia muito grande. E toda, né, a nossa região tem um histórico de aterro, né? Para desenvolver toda essa região, toda essa costa. Então a gente tem desafios imensos. Você colocou muito bem a Praça da Bandeira era aquele lugar emblemático. Todo mundo tem uma história ali em função de alguma chuva de 88, de 90, de 70, então todo mundo tem um relato e foi onde a gente, acho que conseguiu com muito sucesso construir ali uma solução, né, de reservatório, de piscinões, também de desvio, né, do Rio Joana, que a gente fala muito dos piscinões, de fato, os 3 piscinões que foram construídos, né, na Praça da Bandeira, da Praça Niterói e na Praça Vanhard, né, com a capacidade de reservar mais de 118 mil metros cúbicos de água, né, de fato foram importantes, mas tem uma obra que poucos, né, conhecem também, que é o túnel, o desvio do Rio Joana, onde a gente começa com ele ali entre a UERJ e o Maracanã, tem um grande poço ali, bem debaixo da passarela, e a gente passa ali pela Rádio Oeste, né, atual Rei Pelé, né, pela linha metrô e supervia, caminha,
né, pela Mangueira, né, sai pela Quinta e a gente joga ali pela Rua São Cristóvão, diretamente o Rio Joana na Baía de Guanabara. Então, foram mais de 3 quilômetros de intervenção, né, boa parte dessa em túnel. Então, uma obra fantástica, né, que ajudou a adotar aquela região de muita resiliência. Então, a gente tem realmente ali um case de sucesso, né, a gente sempre está ali comentando e isso virou... O resultado foi fantástico. Isso virou exemplo, né? E isso também vem, né, nos pressionando, né? Porque todo mundo agora quer uma Praça da Bandeira em algum lugar. Não, faz lá o que Mas aí vocês têm as prioridades que acontecem, né? Que vão definir isso. Mas a gente, né? Eu acho que a gente precisa... Né, cada solução é uma solução, né? A gente tem situações diferentes na cidade, mas né, a gente lançou, né? E já iniciamos controle de enchente em Realengo, onde a gente vai ali fazer um reservatório, um piscinão, né? Perto ali na verdade, no Rio Piraquara, né, perto do maciço da Pedra Branca, onde a gente vai ali reservar, inclusive maior, né, do que o da Praça da Bandeira, em torno de 20 mil metros cúbicos, né, uma solução muito parecida com o que foi feito na Praça da Bandeira. Né? E aí a gente também começou outras intervenções, Está ali o resultado, né? Está ali o exemplo, exatamente. Deu certo, a gente tem que ir adaptando e fazendo. Ali em Realengo, um investimento de 120 milhões de reais, né? Então... Tempo mais ou menos... uns 18 meses, né? A gente já iniciou uma primeira fase, né? Essa parte da reservação, do reservatório, a gente dividiu em 2 fases, a gente está licitando agora, né? Até o final desse segundo semestre. E a gente acredita ali que uns 3 anos a gente consegue ali... Toda aquela região do Bernardo Vasconcelos, a Avenida Santa Cruz, são vias importantes que ligam ali a região da Zona Norte à Zona Oeste, né? Então, corredores importantes da região de Realengo. E temos aí uma carteira relacionada ao controle de enchente muito grande. A própria continuação das obras do Jardim Maravilha, a gente tem aprovando, né, mais uma fase de investimentos, 340 milhões, que foram... Né, nós fomos selecionados no PAC, né, e o Jardim Maravilha, que é um dos locais mais emblemáticos também de enchente, fica lá na região de Guaratiba. A gente já iniciou entregou uma primeira fase de investimentos lá com muito sucesso, a gente urbanizou, fez o sistema de drenagem e agora a gente vai continuar esses investimentos. Então, legal. Muitos desafios. A gente tem aí o desafio da bacia do Rio Acari também. Eu acho que quando a gente olha dos maiores problemas de inundações, né, que a gente tem na cidade, Jardim Maravilha e a bacia do Rio Acari são os mais emblemáticos, né, à medida que a gente solucionou ali, equacionou a questão do mangue ali, né, da região da Grande Tijuca, e a gente tem esses 2 desafios, né, colocados com muita clareza, né? Então a gente está avançando. Ontem a gente teve a aprovação da lei autorizativa que autoriza a prefeitura a fazer a contratação do empréstimo junto à Caixa para a gente fazer os investimentos lá na região do Acari. E a gente tem aí mais esse desafio, em torno de 350 milhões, para que a gente possa avançar, de fato, né, com essas obras nessa região da Bacia do Rio Acari, que de fato são um trauma ali para todas as pessoas que moram naquela região e mais um desafio. Então, quando a gente olha o desafio do Jardim Maravilha, o desafio do Acari, o desafio do Realengo, a gente tem mais de 1 bilhão de investimentos só pela Fundação Rio Águas, né, pela Prefeitura do Rio, na componente de drenagem urbana, legal, de controle de enchentes. Então, extremamente importante. A gente tem aí um período aí muito promissor de investimentos na área de saneamento da cidade. Você vê a importância da drenagem no processo, isso, né? Então, isso. Eu trabalhei esse tempo todo, né, lá com a drenagem lá na Fundação Rio Águas e é exatamente isso, né? É importante porque, né, as perdas são muito grandes, né? Não, em alguns lugares, né, perdas, né, humanas, né, também. Eu acho que, como se coloca, né, quando você tem a sua casa invadida, você perde a sua história, perde seus retratos, perde um pouco né? Isso não tem volta, né? Tem coisas que você não recupera. Então, isso é importante. Wanderson, olha só, a gente tem com certeza, trabalho que você tem feito aí ao longo desse tempo, tem projetos e projetos para a gente falar. Nosso tempo está acabando. Que bom. O menino aí já levantou a placa. Que pena, na verdade, né? 2 vezes. Que bom, não, nem te deixei apertado aí, não fiquei te pressionando. Poxa. Que não, uma coisa que não é boa, porque você poderia falar muito mais. Mas eu vou te pedir para falar mais, dar uma palazinha sobre o trabalho que vocês fizeram em Campo Grande.
Porque lá tem um grande plano de mobilidade que não é só de saneamento, né? Principalmente, talvez, na condição viária e tal. Dá uma pala. A gente, indo um pouco para a área de mobilidade, né? A gente sabe que a gente tem um foco sempre grande no saneamento, mas acho que é importante falar desse plano de mobilidade de Campo Grande. Campo Grande, que é o maior bairro do Brasil, né? Mais de 400 mil pessoas, né, que vivem, né, naquela região. Então, a região cresceu bastante e que a gente precisava ali melhorar a fluidez, né, daquele bairro. Né? A gente brinca, quando sai de um lado de Campo Grande para outro, você demora, você parece estar fazendo uma viagem, né? E aí né, a prefeitura iniciou um grande plano de investimentos ali. A gente tem 9 obras, né, planejadas ali nesse plano de mobilidade. A gente está agora entregando o anel viário, né, que é essa primeira grande obra. Né? Fizemos a entrega do mergulhão ali do centro de Campo Grande, na descida do viaduto Alim Pedro. E agora a gente está entregando o anel viário, que especialmente essa ligação entre a Estrada da Caroba ali, pela Rua Minas de Prata até a Estrada da Posse. Então a gente vai dar com um túnel, né, que foi aberto, um novo túnel ali na floresta, né, da Posse, né, naquele maciço ali, né, em 600, 700 metros de galeria, um túnel, né, praticamente finalizado. A gente está na parte de instalações, onde a gente vai dar mais essa possibilidade de acesso ali aos moradores de Campo Grande, de um lado para o outro ali, né, desafogando, né, bastante ali a Estrada do Mendanha, a Estrada Rio do Ar também, né, e o viaduto Alim Pedro. Então, e toda vez que você tem uma interferência com a parte de drenagem, de saneamento, água, esgoto, você tem todo um trabalho que precisa ser feito também, né? Então está tudo relacionado. E só, né, para a gente... Então, a gente continua com essas intervenções lá e também atuando no sistema de drenagem, a gente tem ali, perto da Estrada do Monteiro, uma grande intervenção ali de drenagem, um local histórico ali onde sofreu bastante com os alagamentos. A gente tem aproveitado essas obras de mobilidade também para resolver esses problemas que são históricos ali na região de Campo Grande. A gente está com investimentos de quase 900 milhões de reais, né, fruto de uma parceria com o BNDES também, e a gente tem ainda ali muitas obras para acontecer ali na região de Campo Grande, que vão ali ter um efeito muito positivo para a mobilidade daquela região. Legal, isso é muito bom. Doutor Wanderson, realmente a gente tinha conversa aqui para mais uma hora. Exatamente. Eu acho que fica muito claro o resultado que você tem quando o governo dá continuidade no trabalho. Você tem um trabalho que é iniciado lá na Fundação Rio Águas, vem desenvolvendo trabalho, agora na Secretaria. E isso mostra o resultado que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? Fica aí para os governantes, para os nossos governantes, inclusive para os futuros, passados já não adianta mais, mas para os futuros, que a coisa tem que ser feita com planejamento, que a coisa precisa ser feita com um prosseguimento e, principalmente, que os técnicos possam se manter dentro daquela sequência, independente de lugares, mas a história está aí. A gente procura, com o podcast, eu estava até conversando há pouco tempo aí com um colega nosso que faz o Papo de Engenharia, procura exatamente deixar claro a história das pessoas, a história da engenharia e como é que isso se desenvolve, né? Eu acho que fica aí o exemplo. A gente teve hoje aqui a presença do Dr. Wanderson, que é o atual secretário de Infraestrutura do município do Rio de Janeiro, nosso colega da ABS, é importante a gente colocar, né? Que a ABS está presente no desenvolvimento, que a ABS está presente não só no saneamento, mas no desenvolvimento do Estado, do município, com os seus participantes, com os seus sócios e, principalmente, se colocando à disposição sempre para qualquer assunto, qualquer discussão. Doutor Wanderson, vamos ter que fazer um papo novo, mas eu vou te deixar aí à vontade para você fazer a tua despedida, mas alguma colocação você queira fazer, porque o nosso tempo foi-se. Levantou a placa, ele levanta a placa toda hora. Exatamente. Mas foi tão bom aqui, passou rápido aqui, Renato. Foi uma conversa super descontraída, à vontade aqui. É sempre, como eu falei, um prazer poder falar da engenharia, né? Poder falar da cidade, né? E eu acho que isso, de fato, é muito bacana do nosso trabalho, né? Como eu falei, a gente poder aqui
né, tá tão próximo da nossa realidade e poder mudar, né, a vida e a realidade da cidade. Eu acho que isso realmente é um grande desafio. Eu encaro isso, né, como um grande presente, né? Eu acho que, né, a gente... Eu falei um pouco, né, da nossa... E a gente precisa também, eu acho que se aproximar um pouco da política. A gente tem aí muito uma aversão, né, a questão... Né, eu acho que isso afastou muitas pessoas boas, né? E a gente precisa entender, né, que o processo político é importante. Essa decisão, né, as decisões acontecem na política, a decisão das nossas vidas, da cidade, né? E a gente, como técnico, também precisa entender isso, entender que existem tempos que são diferentes, que as entregas são importantes e que tudo planejado de uma forma organizada é possível, né? É possível, né, acontecer. E uma das coisas que, né, eu sempre coloco, toda vez que a gente também não se coloca à disposição, que a gente não quer participar de algum processo, a gente está sempre abrindo um caminho para pessoas que não estão sempre... não estão, às vezes, tão bem intencionadas, né? Então, acho que isso é o nosso grande desafio, da gente envolver, né, as pessoas de bem, né, em todos os processos, né, que estejam à vontade, né, para assumir os cargos, assumir as posições, para que a gente também possa fazer o melhor para a nossa cidade, né? Então, eu fico muito feliz, mais uma vez, pelo convite. Eu agradeço, me coloco à disposição para a gente, né, ter uma nova oportunidade, uma nova rodada de outros projetos, outro papo, né, por qualquer outro assunto de interesse da ABS também. A ABS, obviamente, sempre uma parceira, né, da Fundação Rio Águas, da Secretaria de Infraestrutura. Com certeza vamos estar lá no Saneia, prestigiando o evento, né, mais uma vez. E é isso, queria deixar um agradecimento a todos os meus colegas lá da Secretaria de Infraestrutura, né, que a gente não faz nada sozinho, né, Renato? É isso aí. E se a gente faz algumas coisas incríveis, extraordinárias, tem sempre pessoas junto com a gente, né, nos dando todo o suporte, né? E também toda a minha família, minha esposa Maria Clara, que vai ouvir, com certeza vai em algum momento assistir aí o podcast. São as mais críticas, né? Exatamente. Você engenheira engenheira também, na área de geotecnia, né? Eu costumo brincar, lá em casa a gente domina a água e a terra, né? Porque, né, ela da parte de geotecnia, eu sou mais ligado, né, à drenagem urbana, ao saneamento, enfim. Né? Deixar um abraço para todo mundo, meus filhos, Maria Clara, Maria Eduarda, Miguel, meu enteado Arthur também, que é meu filho de coração. Então, queria agradecer a todo mundo aí a oportunidade, tá bom? Doutor, muito obrigado, pela participação, pela sua disponibilidade. Valeu, foi muito bom. Eu acho que a gente vamos ter daqui a pouquinho que fazer novos. Vamos fazer. Tá bom, Renato. Pessoal, trouxemos aqui hoje, então, o doutor Wanderson para dar essa aula para a gente aí de trabalho feito com afinco, com planejamento, com participação e os resultados que se apresentam, né? Isso é muito importante. E queríamos aqui deixar o convite novamente para que estejam todos atentos aí para o dia 29 de outubro, quando teremos a 4ª edição do Saneia Rio. Essa edição vai tratar do tema variações climáticas e suas implicações com a segurança hídrica. É importante aí a presença de vocês, as sugestões, ainda está em tempo. Qualquer coisa que por acaso entendam que é interessante para a gente, para poder melhorar toda essa estrutura que a gente pretende colocar à disposição lá. Agradecemos desde já a presença de todos, agradecemos aí pela atenção com o nosso convidado de hoje e estaremos aí, se Deus quiser, em breve com mais um Pode Sanear. Obrigado a todos, um abraço.